A voz que você ouve vai ser o seu pastor. Vamos lá, repita comigo. A voz que eu ouço. Todos nós, em um momento da vida, nós já quisemos ou buscamos ouvir a voz de Deus, ouvir uma direção, ouvir o que o Senhor tem para falar. Seja numa decisão importante, num momento importante, todos nós, em algum momento, já falamos, mas vamos ver o que Deus tem para mim, está nas mãos de Deus, eu entrego nas mãos de Deus, eu deixo tudo, Ele decide, vamos ver. Seja nos negócios, na família, num financeiro, seja na vida sentimental. Sabe quando você está conhecendo uma pessoa e você fala, seja o que Deus quiser. Todas essas colocações, palavras como essas, nada, não é diferente de você buscar ouvir a voz do Senhor. Às vezes eu posso estar falando de uma maneira diferente, mas tudo o que eu quero é ouvir uma direção do Senhor. Então, todos nós, em algum momento, nós buscamos ouvir a voz de Deus. Gostaríamos que fosse algo claro, nítido, como uma conversa que você tem com uma pessoa. Mas, às vezes, o Senhor fala através de uma palavra do altar, às vezes o Senhor fala através de um programa, às vezes o Senhor fala através de um louvor, às vezes o Senhor fala através de um irmão, de uma liderança. A questão é que o Senhor sempre vai falar. Mas será que nós estamos ouvindo? E para nós queremos uma direção de Deus, que o Senhor esteja no controle da minha vida, do meu emocional, do meu financeiro, do meu profissional, para eu querer entregar o controle nas mãos de Deus, eu preciso estar disposto a obedecer. E ouvir a voz de Deus está totalmente ligado a uma obediência. Porque se você fala com uma pessoa, seja algo simples, que você não quer que faça algo, e a pessoa vai e faz, o que você fala? Não está me ouvindo. Por quê? Porque não obedeceu. Essa pessoa não me ouviu. Então, ouvir a Deus está diretamente ligado a obedecer a Ele. Em Jó 33, diz assim, a partir do versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio dos sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Em outra tradução, o versículo 16 diz assim: então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. O versículo 17, a partir do versículo 17, ele nos mostra a consequência de ouvir ao Senhor. Ou seja, quando eu dou ouvidos a Deus, quando eu obedeço Ele, o que acontece? Ele nos livra de deixarmos de pecar, Ele nos livra do nosso orgulho, nos livra da morte. Então, quando eu dou ouvidos à direção do Senhor, o Senhor me livra de coisas piores. Ele me livra de consequências muito piores. Nos livra da morte, nos livra de pecar, nos livra de errar. Todas as vezes que os nossos pais nos falavam não, quando éramos novos, era para o nosso mal ou para o nosso bem? É para o bem. Porque eles já tinham vivido tudo que nós estávamos vivendo, e hoje acredito que muitos entendem alguns nãos de antigamente, porque eles sabiam que poderia acontecer. Eles sabiam que poderia vir a consequência pior. Talvez atrair algo para a nossa vida que seria destruição para nós, que seria o fim. Eu não sei vocês, mas particularmente eu fui criada numa família
Não falo que é só pelos meus pais serem pastores, mas eles sempre foram altamente tradicionais. Então, não tem dessa de você chegar e falar, ó, pai, tô namorando. Não. Antes mesmo de conversar, de falar qualquer coisa para a pessoa, eles queriam saber, porque eles já queriam direcionar, orientar certinho. Naquela época, eu tive, vamos falar assim, né? Eu tive, como todas as mulheres, acredito aqui, tiveram suas paquerinhas, tiveram as pessoas que gostavam. E todas as vezes que eu ia falar para o meu pai, que eu ia contar para ele que eu estava gostando de alguém, era sempre uma resposta negativa. Obviamente que meu pai nunca, ele não era um homem altamente controlador, tipo, você não vai fazer, você não vai conversar, você não vai isso. Não. Ele me orientava, ele me alertava e ele falava, vai orar, vai ver o que Deus tem para você. Mas assim, para mim já era um não de cara. Eu já sentia aquele banho de água fria. Poxa, eu estou gostando da pessoa e ele vem e já fala assim, vai ver o que Deus tem para você. Porque eu sabia que quando chegasse a pessoa certa, a resposta ia ser diferente. Ele já ia falar de cara, não, filha, eu gosto, pessoa boa, família boa, não. Então, quando vinha uma resposta diferente disso, eu já recebia como um não. E naquela época, eu ficava chateada. Vamos falar, a primeira, segunda vez, até que nem tanto. Mas vai chegando um momento, principalmente quando eu fui ficando mais velha, você vai ficando lá na fase dos 16, 17 anos, suas amigas já estão tudo namorando, você também quer namorar, você quer viver a experiência do namoro, porque para quem não sabe, eu namorei uma única vez na minha vida, com 21 anos, e era para eu casar com o homem que está lá no fundo agora. Então, eu não tive essas experiências de namorico, não vivi isso. E era tudo que eu queria, acredito que é tudo que uma adolescente de 17 anos quer. Quer ter só a experiência, o primeiro namorado. E na época eu ficava chateada. E ainda meu pai fala, totalmente distorcida a maneira dele, né? Porque ele fala que no altar, quando ele lembra dessa história, ele fala que eu chorei, que não sei o que lá, que eu falava que nunca ia existir alguém bom para ele. Mas eu não estava chorando porque nunca ia existir alguém bom para ele. Eu estava chorando porque eu estava chateada com ele. Não era porque ele estava falando não para mais uma pessoa. Mas hoje, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, cresci, amadureci, hoje com uma outra cabeça, eu entendo os nãos que ele estava me falando. E por que eu dei esse exemplo? Porque isso acontece a rodo na vida de um cristão. Senhor, eu quero ouvir a tua direção. Senhor, eu não sei se isso é para mim, se não é para mim. Fala comigo, Deus. Aí Deus vem e fala, não. Senhor, mas eu não concordo. Eu quero e eu acho que pode dar certo. Aí eu me enfio numa enrascada. Eu me coloco em situações que só vai me fazer sofrer, só vai me fazer chorar. E aí depois eu quero correr para Deus resolver os meus BOs ainda. Senhor, me ajuda, me tira dessa agora. Mas fui eu que me coloquei. Eu mesma, eu quis fazer as coisas acontecerem ao meu modo, porque eu achava que era assim. E qual que tem que ser o nosso maior alerta? A voz que você ouve vai ser o seu pastor. Porque a Bíblia diz assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, repita comigo, e elas me seguem. Então, quando eu sigo uma direção, eu estou fazendo daquela voz, daquela direção, o meu pastor. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que eu dou muito ouvidos às minhas emoções, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, mas a minha emoção, o meu coração está me mandando fazer outra coisa. Eu estou fazendo das minhas emoções o meu pastor. Por mais que eu queira ouvir o que Deus está falando, a voz que sempre vai prevalecer no meu coração são as minhas emoções. É a voz das minhas emoções. E esteja ciente que a partir do momento que nós queremos ouvir a voz do Senhor, eu quero uma direção de Deus, eu vou te falar que 95% das vezes vai ser algo que talvez eu não quero ouvir.
Porque Deus, ele é aquele pai amoroso que ele não vai te falar o que você quer ouvir. O que é mais fácil para você ouvir, para você fazer. Muitas vezes é um confronto, é um não. Muitas vezes é uma palavra que revela, que te mostra quem você é. Só que a direção de Deus, por mais que não é o que nós queremos, ela vem carregada de amor. Ela vem carregada de esperança. Quando a gente começou, eu, meu irmão, Guilherme, quando nós começamos a construir o nosso ministério, todos nós passamos por momentos que houve aquela revelação, que Deus abriu os nossos olhos, que Deus falou quem nós éramos. E foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda eu me recordo de um dia, Deus já havia me mostrado algumas coisas particularmente comigo. Ele já tinha me mostrado traços de orgulho, já tinha me mostrado muitas coisas que já tinha doído. Mas numa conversa com a minha liderança, em que o Senhor usou a boca da minha liderança para virar e falar que eu carregava uma ferida contra o meu pai. Que eu sempre tive um pai muito presente, eu sempre tive um pai muito amoroso, muito carinhoso, mas de alguma forma, os próprios nãos que ele me falava, as direções, coisas que ele fazia, eu recebi totalmente diferente do que ele estava realmente me dando aqui naquele momento. E quando veio aquela verdade, ela doeu muito. Doeu saber que eu era uma pessoa ferida e que eu estava me colocando num lugar baixo. Porém, ao mesmo tempo, veio uma ponta de esperança muito grande, porque eu senti, agora que eu sei aonde que está o problema da minha vida, agora eu posso sair desse lugar. Agora eu posso me levantar, me curar, deixar de ser uma pessoa ferida, porque o ferido, ele é mimizento, o ferido, você vai falar uma coisa, ele vai entender outra, ele vai receber de outra forma, ele vai fechar o coração para você, ele nunca vai receber, por mais amoroso que você seja, por mais cuidadoso que você queira falar com essa pessoa, a pessoa que carrega uma ferida, ela nunca vai receber bem. E a verdade é que isso só faz mal para nós mesmos. Uma pessoa que ela carrega uma ferida, um trauma, uma marca do passado, ela só vai se machucar cada vez mais, ela vai sofrer mais, porque todas as vezes que algo vier e não é da maneira que ela espera, não é da maneira que ela gostaria, ela vai sofrer com aquilo. Os outros vão seguir a vida, os outros vão viver e eu vou ficar sofrendo com aquilo. E quantas vezes não houveram correções ou coisas que aconteciam comigo que eu passava semanas sofrendo com aquilo. A pessoa que fez, a pessoa que cometeu uma falha, às vezes ela nem percebeu e ela seguia a vida, e às vezes ela queria até continuar normal, mas eu estava ferida, eu que estava naquele lugar pequeno, eu ficava carregando aquilo por semanas, remoendo e sentindo aquilo. Mas porque as emoções ainda estavam falando muito alto. As emoções eram o meu pastor. E olha, eu cresci na igreja, talvez ouvi muito mais culto do que vocês, ouvi muito mais palavra, muito mais direção, mas ainda estava me colocando num lugar pequeno. Então não é o fato de eu frequentar a igreja, não é o fato de eu não perder um culto, eu estou aqui toda semana, eu vou estar aqui, nossa, eu sou o membro mais fiel dessa igreja, não é sobre isso. Mas é qual voz eu escolho ser meu pastor. Porque voz você vai ouvir a todo momento. Toda hora você está ouvindo uma voz, você está ouvindo a minha agora, e às vezes você está ouvindo a voz das emoções, dos sentimentos ao mesmo tempo, já te fazendo pensar em outra coisa, levando o seu pensamento para longe. São as vozes que eu escolho. E cada decisão nossa carrega a influência de uma voz. Cada decisão importante, nós sempre vamos estar inclinados a uma direção, porque sempre vai ter uma voz nos guiando.
Então, eu te pergunto, o que você está vivendo hoje é fruto de qual voz que você está ouvindo? A sua vida hoje, ela é um reflexo de qual voz? Será que as coisas estão caminhando da forma como você gostaria? Será que está tudo, para você está tudo destruído, está tudo indo por água abaixo? Ou está uma bagunça, está um turbilhão que você olha, parece que tua vida está do avesso. A sua vida, ela vai ser um reflexo da voz que você está ouvindo. Em Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, repita comigo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, quer eu olhe para um lado, quer eu olhe para outro, onde quer que eu esteja, sempre vai ter uma voz me guiando. Todas as minhas decisões, elas terão a influência de uma voz. E quanto mais ouvidos eu der a uma voz, mais essa voz vai crescer e vai se fortalecer dentro de mim. Se eu dou ouvidos às minhas emoções, é isso que vai crescer. Se eu der ouvidos às pessoas, eu vou viver uma vida tentando agradar aos outros e vou viver frustrado. Mas se eu dou ouvidos à voz do Senhor, é isso que vai se fortalecer dentro de mim. E toda vez que algo diferente surgir, isso vai destoar e vai gritar para você. Isso vai gritar. Sabe quando você está acostumado com um jeito, com uma rotina, por exemplo? A minha mãe, ela é uma mulher altamente sensível a tempero. Falando de comida aqui. Ela é altamente sensível. Qualquer coisa que você usa diferente, às vezes ativa uma dor de cabeça nela, às vezes ela sente algo, para ela fala assim, tá diferente, parece que esse sal não está salgando da forma que deveria, ou ele está salgado demais. Então, toda vez que ela está acostumada com a cozinha dela, a comida dela, toda vez que ela come algo diferente, ela sabe identificar. Ontem, especificamente, ela me deu um sal, que é o mesmo sal que ela usa na casa dela. E sempre usei o sal dela, mas acabou e eu comprei outro, e eu confesso que eu não sou muito exigente com isso, não. Com tempero, essas coisas, para mim, vai o básico e está tudo certo. Ontem eu fiz algo para ela, e ela falou, gente, esse sal está diferente. O teu sal está esquisito. Falei, mãe, é só sal. Sal foi feito para salgar e é isso, não muda nada. Não, esse sal está diferente. Mas porque é um paladar que está acostumado com algo. Então, tudo que é diferente, grita. Eu usei esse exemplo prático porque quando você se acostuma a ouvir a voz de Deus, quando algo diferente surge, vai gritar para você que não é Deus. Por isso que nós precisamos fortalecer cada vez mais a voz de Deus dentro de nós. Se uma hora eu dou ouvidos aos sentimentos, uma hora eu dou ouvidos às emoções, uma hora eu dou ouvidos às pessoas, uma hora eu dou ouvido a qualquer outra coisa que não seja Deus, eu nunca vou saber reconhecer a voz de Deus. E ainda recentemente, eu postei um vídeo lá nas minhas redes sociais sobre reconhecer a voz de Deus. E aí, para gerar uma dinâmica no vídeo, eu tinha colocado outras vozes, mas sem colocar o rosto das pessoas. E facilmente as pessoas identificaram quem eram as vozes lá. Se a gente fizer isso agora, eu fechar os seus olhos e eu colocar a voz de algum influenciador, a voz de algum ator famoso, algum cantor famoso, talvez você não vai ter dificuldade para reconhecer. Por quê? Porque existe uma familiaridade com aquilo. Porque você já ouviu tanto que aquela voz ela é normal para você, é uma voz comum, é uma voz que você identifica. Se você fechar os olhos e colocar vários homens, aqui a gente só tem 2 homens aqui hoje, mas seja homem, seja mulher, e falasse agora o teu marido, a tua esposa, o teu namorado, fala um oi, você vai saber ouvir, identificar a voz dele, porque você está acostumado. É igual quando fala, eu não tenho filho, eu não sei explicar isso exatamente, mas tem mãe que fala que sabe que é o filho que está chorando na escolinha, porque reconhece o choro do filho. E aí, às vezes, você está aqui, você vê que a mãe levanta e ela vai
Mas numa sala cheia de crianças, você sabe identificar o choro do teu filho? E as mães falam, sei, eu reconheço, eu percebo, tem o timbre diferente. Porque existe uma familiaridade com aquilo. Então, quanto mais eu me familiarizo, eu tenho intimidade com aquela voz, mais aquela voz ela vai soar para mim, eu vou reconhecer, eu vou saber ouvir, eu vou saber distinguir o que vem de Deus, o que vem dos homens, o que vem de mim, o que vem das emoções. E dentre tantas vozes, eu gostaria de começar com Saul e a voz das circunstâncias. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabaram eles de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que os homens iam se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E repita comigo, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Você vê que, resumindo a história, Samuel pediu para que Saul esperasse por ele, que ele ia buscar uma direção. Era para ele esperar, não era para ele fazer nada, era simplesmente para ele esperar Samuel voltar. Mas como o próprio versículo diz, Saul, forçado pelas circunstâncias, porque Samuel disse que ia voltar em 7 dias, 7 dias se passaram, não se passaram, né? Porque ele estava terminando o último dia. E Samuel não apareceu. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer um holocausto. Eu vou entregar uma oferta, forçado pelas circunstâncias. Essa é a voz das circunstâncias. Eu estou aguardando, muitos até começam dessa forma. Eu ouço uma direção, eu ouço a voz de Deus, e eu até começo obedecendo. Começo dando ouvidos, mas as circunstâncias vai apertando, as circunstâncias elas vão ficando cada vez mais difíceis, e eu, forçado pelas circunstâncias, eu escolho fazer de outra forma. Eu escolho seguir do meu jeito. Muitos estão sendo guiados pelas circunstâncias, e se você cede a essa voz, se você sempre viver forçado pelas circunstâncias, você nunca vai vencer circunstância nenhuma. O diabo ele vai trajar pelas circunstâncias contra a sua vida e você nunca vai vencer. Porque quanto mais eu venço, mais eu vou me fortalecendo nisso. E qual foi a consequência? A consequência para Saul foi perder o seu reinado. E muitos estão perdendo coisas na vida porque estão cedendo para as circunstâncias. Muitos estão perdendo coisas importantes, perdendo família, perdendo bens, perdendo oportunidades, porque cedem às circunstâncias. E cada vez que eu ceder às circunstâncias, eu vou me tornando cada vez mais fraco. Outra voz, um outro exemplo para nós hoje, Moisés e a voz do coração. E essa é a voz mais perigosa que nós temos. Porque o mundo adora falar, você tem que seguir o seu coração. Segue o seu coração, mas a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Se a gente for fazer tudo pelo coração, você vai casar pelo coração e você vai descasar pelo coração. Porque hoje, ainda teve um dia que eu falei isso, e o Guilherme ficou triste comigo. Eu falei, eu amo você todos os dias, mas eu não gosto de você todos os dias. Tem dias que a gente está mais assim, e se eu for guiar pelo meu coração, pelas minhas emoções, eu já teria descasado do Guilherme umas 5 vezes, talvez uma vez por ano eu já teria falado, Gui, vamos parar por aqui, mas depois a gente volta. Porque se a gente for fazer pelo coração, é isso mesmo.
E a palavra de Deus, ela é muito clara, o coração, ele é enganoso. Números 20. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Então, Moisés dar ouvidos, por que eu coloquei que Moisés deu ouvidos ao coração? Porque ele está virado com o povo. Eles estavam no deserto, o povo estava reclamando que estavam com sede, que não tinha água para beber, e ele já estava cansado, ele estava nervoso com o povo. Então, quando ele foi buscar a Deus, Deus deu uma direção para ele: fale com a rocha, e a rocha vai sair água. Só que ele estava nervoso, o que ele fez? Ele bateu na rocha. Primeiro ponto, isso mostra um sinal de incredulidade, porque se o Senhor me manda fazer algo, e eu vou e eu faço em partes, isso mostra que eu não tenho fé o suficiente para fazer da forma como Deus falou. Deus falou para falar, mas será que se eu falar realmente vai sair? Eu vou tentar bater nela, porque ele já tinha batido uma vez, e uma vez saiu, então eu vou bater de novo, porque vai sair de novo, deu certo uma vez, vai dar certo de novo. Segundo ponto, ele estava altamente nervoso, ele estava tomado pela emoção que ele estava sentindo, ele estava cansado. Pensa numa multidão falando na cabeça dele, reclamando, porque eu quero beber água, porque não tem água para eu beber, porque você trouxe a gente para o deserto, porque olha só o que nós estamos vivendo, é culpa tua, olha o que você fez. Chega uma hora que você quer explodir, e ele age de acordo com as emoções dele. E o que acontece? Ele não entra na terra prometida. Entenda, eu já li 2 histórias para você e eu vou ler mais 2. Todas essas histórias, houve uma direção e houve uma consequência. Todas as nossas decisões, se eu escolho seguir a Deus, se eu escolho não seguir, elas acarretarão consequências para a minha vida. Só que a diferença de eu escolher seguir a Deus, ouvir a voz de Deus, a consequência não vai me destruir, ela vai me fortalecer e Deus está naquilo. Uma coisa é eu escolher as coisas, querer fazer as coisas ao meu modo e depois querer que Deus resolva. Se coloca no lugar de Deus. Se uma pessoa vai e ela te pergunta algo, o que você acha que eu devo fazer? E você vai falar, eu acho que você pode seguir assim, dessa forma. A pessoa fala, não, acho que eu vou fazer do meu jeito, não concordo 100% com o que ela falou, não acho que é bem assim, ela não está na minha pele, ela não está vivendo o que eu estou vivendo, ela não sabe. Eu vou e eu faço do meu jeito, dá tudo errado. Aí eu volto e falo assim, fulano, você não pode me ajudar a resolver? O primeiro sentimento que vem fala, mas eu não falei para você seguir de outra forma? Agora você quer me ajuda? Você não fez do jeito que eu falei? Você não fez do jeito que eu estava te orientando? Você me perguntou, eu te falei. É mais ou menos assim que muita gente está vivendo a vida. Senhor, me fala o que fazer. Ai, Deus, quer saber? Eu vou tentar diferente. Vou tentar. Quem dera realmente fôssemos educados assim com Deus. Senhor, eu vou tentar de outra forma. Mas a verdade é que só sai fazendo. E depois, Deus, me ajuda, me tira dessa situação. Mas ouvir a voz de Deus é obedecer a Deus. Custou para Moisés a sua terra prometida. Ele não pôde entrar na terra que Deus tinha prometido ao povo. Ou seja, ele enfrentou anos de deserto à toa, para morrer no deserto. Existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Eu estou passando por um tempo de deserto, mas eu não estou disposto a obedecer a Deus, e eu estou morrendo no deserto. E posso morrer nesse deserto. O deserto, ele é um tempo de passagem. Ele não é um lugar fixo, não é para eu estabelecer moradia ali.
O deserto é para nos trabalhar e tirar o melhor de nós, é para forjar o nosso caráter. Só que muitos morrem no deserto por não ouvir a voz de Deus, por não ficar com a direção que Deus está dando. A voz de Deus, ela vem carregada de sabedoria, ela vem carregada com direcionamentos, porque o Senhor vê o que nós não vemos. Que aí a gente volta no exemplo, no início que eu falei do meu pai, quando todas as vezes que o meu pai falava não para mim. Porque o meu pai já tinha anos de experiência de um relacionamento, de casamento, e de lidar com relacionamentos, que o que ele queria para mim era o melhor. Era algo para dar certo. E não para a gente fazer teste, não para ver se vai ou não vai. Mas era algo para dar certo, porque a forma de Deus é a forma para dar certo. Seja no sentimental, seja profissional, financeiro, em todas as áreas da sua vida. A forma de Deus é para dar certo. Não é aquela receita de bolo que você vai tirar o bolo do forno, vai estar embatumado, vai estar horrível, vai desmanchar, vai... Não, é uma forma que dá certo, é uma receita que dá certo. Que se você coloca em prática, as coisas vão funcionar. Mas não significa que você não vai ter desafios, que você não vai enfrentar problemas, situações. Você enfrenta, mas você passa diferente. Você não passa sofrendo, padecendo. Você passa com louvor, vencendo e crescendo nos desafios. E não morrendo neles. Um outro exemplo, que é Jonas e a voz do medo. Em Jonas 1, versículo 3, Jonas se levantou, repita comigo, mas para fugir da presença do Senhor. Quem conhece a história de Jonas, sabe que o Senhor deu uma direção. Eu nem vou terminar a leitura para não me estender mais, mas Deus tinha dado uma direção para Jonas e o medo falou mais alto ali na hora. O medo fez ele fugir. E qual foi a consequência de Jonas fugir da direção de Deus? Ele enfrentou a tempestade. Muitos estão enfrentando tempestades que não precisavam enfrentar. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Medo de fazer o que Deus me mandou fazer. Medo de confiar na direção de Deus. Deus está falando para eu fazer algo, mas o meu medo fala mais alto. E aí eu me coloco numa tempestade que está me afundando, está me destruindo. Diferente de Moisés, ele passou pelo deserto, ficou no deserto e morreu no deserto. Jonas, ele foi engolido pela baleia, mas ainda assim ele não morreu. Então muitos estão enfrentando uma tempestade, estão se sentindo sufocados. Porque quando eu penso em tempestade, você ser engolido pelo medo é um negócio que gera uma falta de ar. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa meio claustrofóbica. Eu odeio que me aperte, que feche a minha cara, que me coloque em lugar fechado, me dá uma certa fobia. Então, só de pensar Jonas na barriga do peixe grande, da baleia, eu já fico pensando, um negócio me dá uma falta de ar. Muitos estão sendo sufocados pela tempestade porque têm medo. Estão fugindo da direção de Deus por medo. Muitos estão deixando de obedecer a Deus por medo. E a consequência vem. A última voz para hoje. Repita comigo, Sansão e a voz da carne. Muitos estão sendo guiados pela carne, pelo que a carne pede, pelo que a carne quer. Sansão, ele dava ouvidos à carne e ele se deitava com prostitutas, ele se envolveu com mulheres de tribos inimigas e pior, ele foi enganado por Dalila, porque ele estava dando ouvidos à voz da carne. A carne dele estava falando mais alto. E quantas pessoas elas não estão dominadas pela carne hoje, porque é a única voz que ouve. E quanto mais eu ouço a voz da carne, mais a minha carne vai se fortalecer. Mais a minha carne vai ficando forte, menos a voz de Deus eu vou ouvir. Porque existe uma voz predominando. Existe uma voz que ela está em mais evidência. E quanto mais você der à sua carne,
mais ela vai pedir a você. A carne é algo insaciável. Você nunca estará satisfeito, porque ela sempre vai pedir mais e mais e mais. Ela pode se tornar um buraco negro que vai te sugando e vai indo. Por quê? Porque não consigo dominar, não consigo vencer. E quando nós falamos de carne, eu estou falando das vontades, de vícios. Muitas vezes, pessoas que carregam problemas com vícios em bebida, vícios em drogas, vícios em pornografia. Eu nunca vou me esquecer do meu tempo de vestibular, quando eu fazia cursinho, fazia várias coisas para entrar na faculdade. Então eu estava o dia inteiro envolvida com pessoas do mundo, com pessoas assim. Eu falo que cursinho, acho que tem hora que parece pior que faculdade para mim. Na hora que eu entrei na faculdade, eu não me choquei tanto com as coisas que eu ouvia no cursinho. E tinha uma menina que ela estava num relacionamento que não era bom, um relacionamento em que ela era traída, ela era de tudo. O rapaz maltratava, o rapaz xingava muitas vezes, e isso para mim nunca foi algo natural. E aí eu virei para ela, eu falei, mas por que você está nisso ainda? Termine esse relacionamento. E com muito respeito ao altar, vou falar de uma forma que está longe da forma como ela falou, porque eu estou em cima do altar, mas basicamente ela me respondeu, se eu terminar com ele, eu vou ter que ficar com qualquer um. E eu falei, não, você não vai ter que ficar, você vai fazer isso porque você quer. Porque ela não queria, ela não conseguia ficar sem sexo. Ela se submetia a uma relação altamente tóxica, uma relação altamente abusiva, onde ela era tratada de todas as formas. Por quê? Porque se ela terminar com ele, ela ia ter que se deitar com qualquer um, para ela ter o que ela precisava ter. É a carne falando mais alto, é a voz que eu estou dando ouvidos. E aquilo cresce, e aquilo vai dominando. E se eu não vencer, aquilo me consome, isso consome. É uma voz que vai te destruindo e vai te aprisionando. Ela vai te tornando totalmente dependente de coisas externas. Ela vai te tornando totalmente dependente de coisas que contaminam, que faz mal. Por isso que eu preciso escolher ficar com a voz de Deus, escolher ficar e ouvir a voz do Senhor, porque ela é o caminho certo, é a forma que dá certo, é a receita para a minha vida e bem. E principalmente, acima de todas as coisas, todas essas vozes, elas têm um objetivo, que é roubar a tua alma. A tua alma é eterna. O teu corpo, ele vai passar, você vai envelhecer, você vai morrer, mas a alma, ela é eterna. Nós fomos criados para a eternidade. E essas vozes, elas têm o objetivo de roubar a tua alma, porque uma vez que elas têm a tua alma, acabou. Você sofre o resto da vida, eternamente. E o Senhor, Ele quer nos salvar. O Senhor, Ele tem salvação para nós. Mas eu não vou conseguir ouvir a voz do Senhor se eu estiver muito envolvido com outras vozes. Se coloque de pé, por favor. Eu comentei que eu havia postado nas redes sociais sobre um vídeo sobre vozes, ouvir a voz do Senhor. E ainda naquela semana uma pessoa me perguntou, mas como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu sei que Deus está falando? Primeira coisa, se eu estiver envolvido com coisas erradas, se eu estiver envolvido com o mundo, com festas, e eu quero cada vez mais o que o mundo tem a oferecer, dificilmente eu vou ter ouvidos para a voz do Senhor. Deus só fala com quem está disposto a obedecer. Não adianta nada eu falar, Senhor, fala comigo, se no meu íntimo
eu já sei que eu não vou obedecer, porque a voz do Senhor, a direção do Senhor, ela vai me confrontar. A direção que o Senhor tem para mim, ela pode me tirar da zona de conforto. Ela nem sempre vai ser algo agradável. Só que assim como um pai, ele ama um filho e ele fala não por amor ao filho. Ele cuida daquele filho porque ele ama e ele quer um futuro feliz, um futuro de sucesso. Deus, muitas vezes, ele nos fala não, porque ele sabe o que vem lá na frente. Ele não está querendo te privar de prazeres, te privar de momentos, de algumas realizações. Muito pelo contrário. Ele tem algo muito maior do que nós conseguimos imaginar. Às vezes eu tenho um sonho que é pequeno, mas para mim ele é grande, mas na verdade aos olhos do Senhor ele é pequeno. E aí Deus vem, Deus fala não, porque ele tem algo muito maior reservado para nós. Por muitas vezes eu ouvi muitos nãos. Se eu fosse para seguir o meu coração, se fosse para eu seguir os planos que eu fiz para minha vida, eu estaria casada com outra pessoa, eu estaria numa outra profissão e com certeza essa profissão teria me afastado de Deus. Porque eu estaria tão envolvida com isso que eu não ia ter tempo para Deus. Eu não ia estar aqui. E sabe lá Deus o que ia ser de mim, aonde eu ia estar, o que eu ia estar fazendo, como ia ser o meu casamento. Mas se fosse para eu seguir os meus planos, eu estaria dando importância a coisas que não são realmente importantes. Então os nãos que o Senhor falou para mim, me trouxe para a vida que eu tenho hoje. E os nãos que o Senhor ainda fala, porque o Senhor continua me falando nãos, é porque lá na frente existe algo maior e melhor, imensurável, que Deus tem para mim. E eu preciso confiar, e quando eu escolho ficar com o não do Senhor, eu preciso confiar que o futuro que me espera é melhor do que os meus planos. Não adianta nada eu falar que eu sou cristão, que eu amo a Deus, que Deus é tudo, Cristo é tudo, se eu não tenho essa plena confiança. Imagina um casamento, um relacionamento, em que você fala que você ama a pessoa que está com você, mas você não confia nela. Você não consegue ter um minuto de paz, porque você não confia na pessoa que está com você. E quem já viveu um relacionamento assim, sabe que é algo ruim, que é algo destrutivo. Você está do lado de uma pessoa que você não confia. Esse é o nosso relacionamento para com o Senhor. Eu preciso ser capaz de confiar no que Deus está falando. Eu preciso ser capaz de confiar nos nãos que o Senhor está me dizendo, nas direções que o Senhor está me dando. E como eu vou saber que Deus está falando, que Deus está falando? Primeira coisa, vozes inimigas, vozes que não vêm do Senhor, elas questionam, elas geram confusão e distorção. Então, todas as vezes que você ouve uma voz que te deixa altamente confusa, te deixa mais perdida do que de fato te direciona, não vem de Deus, não procede de Deus. A voz de Deus é uma voz que confronta, mas ao mesmo tempo ela cura. Deus não é acusador, Ele mostra, Ele abre os nossos olhos, mas é algo que traz cura, que traz paz, e não que te pesa, que te acusa, que vai lá para ficar apontando o teu erro, olha o que você fez, olha quem você é. Não, o Senhor Ele diz quem você era e quem você pode ser a partir de agora. O diabo Ele quer te fazer acreditar em quem você é. Só que eu preciso escolher ficar com a voz do Senhor. A voz de Deus, ela vai te aproximar cada vez mais de Cristo. Ela traz direção, ela gera paz. É algo que te traz paz. Se você está sendo direcionado a fazer algo e você não consegue nem dormir direito por causa disso, porque você está sem paz, você está com medo, então isso não vem do Senhor.
Porque a direção do Senhor, ela traz paz, ela traz descanso. A voz de Deus, ela sempre vai estar alinhada à palavra dele. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra, qualquer coisa que vier, que parecer bom, eu posso me confundir. Então a voz do Senhor, ela sempre vai estar alinhada à sua palavra. As vozes inimigas, elas atacam a tua identidade. A voz de Deus, ela afirma a tua identidade. Quem você é em Cristo, quem Deus te criou para ser, o que o Senhor enxerga em você. Enquanto o mal, ele só quer te pôr para baixo, ele só quer te enfraquecer, ele só quer te fazer acreditar que você não é bom, que você é ruim, que você é miserável, que você não pode, que você é fraco, que você não consegue vencer isso, esse problema, que você não consegue vencer esse erro. Mas Deus não, Ele vem e afirma a tua identidade. E a voz do Senhor, a direção do Senhor, ela vai te fazer frutificar. Quando você escolhe ficar com a direção do Senhor, isso gera frutos, frutos bons para você. Você vai colher coisas boas daquela decisão. Com seus olhos fechados, você define o futuro que você quer quando você escolhe a voz que você vai ouvir. Talvez você veio em busca de uma direção nessa manhã, você veio em busca de algo, mas lá no teu íntimo, o Senhor já falou com você. Só que por ser algo que você não quer, você queria fazer diferente, você queria uma direção diferente, você não deu ouvidos a essa voz. Todas essas histórias, elas têm algo em comum. Não foi falta de direção. Todos tiveram uma direção, mas escolheram seguir outras vozes e sofreram consequências fortíssimas. Talvez hoje você está sofrendo consequências de escolhas que você fez lá atrás. Você está colhendo consequências porque você deu ouvidos mais à voz da carne, mais à voz das emoções, mais à voz dos sentimentos. Mas Deus está falando com você, porque o Senhor sempre fala, quer você olhe para um lado, quer você olhe para outro, quer você siga um caminho, quer você siga outro, sempre haverá uma voz te direcionando o caminho. E é hora de você fortalecer mais ainda essa voz. Fortaleça ainda mais a voz do Senhor dentro de você. Se coloque na posição de Samuel. Fala, Senhor, fala comigo, teu servo te ouve. Use as palavras de Samuel nas suas orações. Senhor, pode falar que eu estou te ouvindo. E quando você se coloca nessa condição de ouvir, então você está colocando na condição de obedecer também. Escolha obedecer o Senhor. Escolha ficar com o que o Senhor fala com você. Leva-me mais fundo. Fortaleça ainda mais a voz do Senhor dentro de você. Fortaleça ainda mais com intimidade, com relacionamento com o Senhor. Deus não fala com quem está distante. Deus não fala com quem está envolvido com outras circunstâncias, com outras situações. Deus fala com quem tem relacionamento. Então busque ouvir a voz do Senhor. Busque ouvir o que o Senhor tem para você nessa manhã. Busque a direção do Senhor que dá certo, que vai te tirar desse fundo de poço. A direção do Senhor que vai te livrar dessa dor, desse problema. Seja capaz de falar, Senhor, fala, porque eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu não quero seguir as minhas vontades. Eu não quero seguir as minhas emoções. Eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor está me dizendo.
será que nós somos capazes de nos reduzirmos a nada, de nos diminuirmos, para que o Senhor cresça em nós? Porque enquanto houver muito de nós, haverá muito pouco do Senhor. Então dê lugar a Ele nessa manhã. Dê lugar a Ele dentro de você. Dê lugar a Ele no seu coração. Que Ele domine o seu coração. Que Ele reine internamente. Para que cada vez mais isso cresça em você. E que a voz do Senhor ela seja predominante no seu coração. Então peça para o Senhor te guiar nessa manhã. Apresenta diante dele qual é a situação que você tem enfrentado, qual é a dor que você está enfrentando, qual é o problema que você está enfrentando. Senhor, fale com cada um, meu Deus. Direcione cada um, meu Deus. Eu oro para que essas pessoas recebam aquilo que elas vieram buscar, meu Deus. Que elas recebam a direção que vem do alto. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fale ao coração de cada um, meu Deus. Fale com cada um, meu Deus. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser guiados pela voz do Senhor e por mais nenhuma outra. Que você cresça nisso. Que você cresça nesse relacionamento com o Senhor. Que você cresça em intimidade com Ele. Que você cresça cada vez mais nisso. Com os seus olhos fechados, eu quero reforçar mais uma vez a pergunta que eu fiz no meio do culto. A vida que você está vivendo hoje, ela é um reflexo de qual voz que você tem ouvido? Nós estamos caminhando para a reta final do ano. O ano está acabando, 2025 está acabando. E você tem a oportunidade de mudar completamente a tua realidade agora. Você tem a oportunidade de viver uma reviravolta e terminar o ano muito melhor do que você começou. Você pode ter passado 11 meses de muita dor, de muito sofrimento, de muita notícia ruim, negativa. Mas você pode terminar com 1 mês de glória. E como você termina, está totalmente ligado a como você vai começar o próximo ano. Então a vida que você está vivendo hoje é um reflexo de qual voz que você tem ouvido. É hora de você fazer uma reflexão para tomar decisões para fazer diferente a partir de agora. Porque não adianta nada você vir frequentar mais um culto, ouvir mais uma palavra, fazer mais uma oração, se você não sair daqui com decisões diferentes. É a tua decisão que vai mudar a tua realidade, que vai definir o teu final de ano e como você quer terminar este ano. Então faça um compromisso com Deus e com você mesmo, por amor à tua vida, por amor à tua alma. Qual é a decisão que você toma? A decisão de fazer diferente, a decisão de seguir diferente. Talvez até hoje você só foi levado pelas emoções, só foi levado pelos sentimentos, só foi levado pela carne, pelas vontades, por aquilo que a tua carne está pedindo. Mas tome a decisão aqui agora, de que você vai ser guiado pelo Espírito, que você vai ser guiado por Deus, que você vai assumir um espírito novo, uma posição nova, que você está se levantando, você está se posicionando, que você vai terminar esse ano diferente. E você não vai deixar acabar mais um ano da mesma forma. Você não vai terminar 2025 da mesma forma. Mas que você vai terminar por cabeça, possuindo esse novo espírito, decidindo se tornar uma pessoa mais forte do que a própria carne, mais forte do que as próprias emoções, que elas não te dominam mais.
Tome uma decisão aqui hoje. E quando você escolhe seguir a palavra, quando você escolhe ficar com o que Deus está falando, eu te garanto, a sua vida vai ser outra. Os seus resultados vão ser outros. Você vai sair desse lugar de dor, desse lugar de sofrimento, e você vai para um outro lugar. Você vai para o lugar de paz, o lugar de descanso. E é o que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro com cada um neste momento. Meu Deus, e eu peço que o Senhor traga luz a cada um. Que o Senhor abra os olhos de cada um, meu Deus, para que nós possamos entender e discernir a Tua voz e sermos guiados por ela. Que possamos ter um coração disposto a obedecer, um coração, meu Deus, totalmente entregue ao Senhor, que anseia pela Tua vontade, que anseia em fazer a Tua vontade, que anseia em agradar ao Senhor. Meu Deus, porque só o Senhor pode reverter a nossa história. Só o Senhor pode reverter essas situações. Nós estamos caminhando para o final do ano, meu Deus, mas eu creio que o Senhor pode fazer uma grande reviravolta na vida de muitos aqui, se escolherem ficar com a Tua voz. Então eu te peço que o Senhor fale aos corações, meu Deus, que o Senhor vá aonde eu não posso ir, meu Deus, gerando essa mudança, dando esse entendimento, dando essa revelação, meu Deus, do que nós precisamos fazer para que as coisas comecem a dar certo, Senhor. Eu oro com cada um neste momento, Senhor, pedindo que essa palavra fique marcada nos corações. Eu oro em concordância com cada um, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre nós. Meu Deus, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.